Você diz desculpa o tempo todo. Não só quando comete um erro, mas quando faz uma pergunta, quando precisa de ajuda, quando demora para responder, quando existe um pouco alto demais. Você pede desculpa pelo seu tom, pelos seus sentimentos, por coisas que nunca foram culpa sua. E em algum lugar lá no fundo, você nem questiona mais. Isso simplesmente parece normal, mas não é. Porque ninguém nasce acreditando que precisa pedir desculpa por estar vivo. Então, de onde isso veio? Imagina isso. Você é uma criança. Está animado com alguma coisa. Talvez esteja falando demais. Talvez fazendo perguntas demais. Talvez só sendo uma criança. E aí alguém suspira. Ou revira os olhos. Ou diz: calma. Para de ser tão sensível. Porque você é sempre assim. É pequeno. É sutil. Mas atinge. Então você se ajusta. Fala um pouco menos. Sente um pouco mais baixo. Se torna mais fácil. E quando algo dá errado ao seu redor, mesmo que não tenha nada a ver com você, você percebe a tensão preenchendo o ambiente. Então você diz: desculpa. Não porque entende o motivo, mas porque isso acalma as coisas, porque evita que as pessoas se afastem. E é aí que seu cérebro aprende algo perigoso. Se eu assumir a culpa, eu fico seguro. Aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca percebe. Você não foi ensinado a pedir desculpa. Você foi treinado a evitar desconexão. Quando criança, seu cérebro não pensava em verdade. Pensava em sobrevivência. O amor parecia condicional. A atenção parecia frágil. A paz parecia fácil de perder. Então você se adaptou. Ficou hiperatento. Começou a ler o humor das pessoas, a ajustar seu tom, a resolver problemas antes mesmo de acontecerem. E a forma mais fácil de fazer isso, assumir responsabilidade por tudo, até pelo que nunca foi seu. Pausa um segundo. Pensa na última vez que você disse desculpa. Foi realmente sua culpa? Ou você só estava tentando deixar o momento mais seguro? Pessoas que pedem desculpa por existir geralmente não são fracas. São incrivelmente perceptivas. Elas notam tudo. Uma mudança na voz, uma resposta demorada, uma leve mudança de energia, e a mente começa a correr. Será que eu falei algo errado? Fui demais? Estão chateados comigo? Então fazem o que sempre fizeram. Se suavizam, se diminuem, dizem desculpa. Mesmo quando ninguém pediu. Vamos tornar isso real. Você manda uma mensagem. Sem resposta por horas, seu peito aperta. Você relê a mensagem. De novo e de novo. De repente, parece errada. Muito longa. Muito emocional. Demais. Então você manda outra. Desculpa, ignora isso. Desculpa se ficou estranho. Nada aconteceu de fato, mas seu cérebro preencheu o silêncio com rejeição. Ou isso, você está em uma conversa. Começa a explicar algo. No meio, você sente aquela pequena mudança. Alguém desvia o olhar, ou para de reagir, e imediatamente você recua. Desculpa, tô falando demais. Você não estava falando demais. Você estava só, sendo ouvido. E isso parecia estranho. Ou esse é ainda mais profundo. Alguém te machuca, cruza um limite, diz algo sem cuidado, e de alguma forma, é você quem pede desculpa. Desculpa, sou sensível demais. Desculpa, exagerei. Mesmo sendo você quem sentiu dor. Isso não é gentileza, é condicionamento. Aqui está a verdade que quase ninguém diz. Quando você cresce sentindo que suas emoções são inconvenientes, você começa a tratar sua existência como um problema a ser administrado. Não algo para expressar, não algo para celebrar, mas algo para minimizar. Você se torna mais fácil de amar, mas mais difícil de conhecer. E a parte assustadora, as pessoas podem até gostar disso. Vão dizer que você é de boa, fácil de lidar, sem drama. Mas o que não vem é o quanto de você precisou ser escondido para se tornar essa versão. Pausa de novo.
Se pergunte com sinceridade. Quando foi a última vez que você se sentiu completamente sem pedir desculpa? Apenas sendo você? Sem pensar demais. Sem se diminuir. Sem se ajustar. Só existindo. Se isso parece estranho, isso não é sua personalidade. É o seu passado. Mas é aqui que as coisas começam a mudar. No momento em que você começa a perceber esse padrão, ele perde um pouco do poder. Porque consciência cria espaço. E nesse espaço, você pode escolher diferente. Não de uma vez. Não perfeitamente, mas aos poucos. Talvez da próxima vez, você não mande aquela segunda mensagem pedindo desculpa. Você fica com o desconforto. Deixa o silêncio existir sem assumir que isso significa algo sobre você. Talvez numa conversa, você termine sua frase, mesmo que a voz trema, mesmo que pareça estranho. Talvez quando alguém ultrapassar um limite, você não peça desculpa pela sua reação. Você reconhece o que sente, sem diminuir isso. Isso não é sobre se tornar confiante da noite para o dia. É sobre desaprender a ideia de que sua existência precisa de permissão. Porque não precisa. Você nunca foi demais. Você só foi ensinado a ser menos em ambientes que não sabiam te acolher. E esse hábito, um dia te manteve seguro, mas você não precisa mais dele do mesmo jeito. Então, da próxima vez que o desculpa parar na ponta da sua língua, pausa. Só um segundo. E se pergunte: eu realmente tenho culpa? Ou só tenho medo de ocupar espaço? Essa única pergunta pode, aos poucos, mudar tudo.